Olá, povo de Deus, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, celebrando nesse ano a Transfiguração. Daniel 7, de 9 a 10, 13 e outros versículos. O livro de Daniel está na coleção dos livros proféticos da Bíblia, mas o seu gênero literário difere bastante destes, e porque não é um livro de oráculos, mas de visões. Ele é do século II a.C., quando o rei era Antíoco IV, da dinastia Seleucida, que governou a Síria entre 175 a.C. a 164 a.C. A comunidade judaica estava sendo perseguida, inclusive com ataques à sua cultura, costumes e religião, pela fortaleza da cultura grega. Neste contexto, o livro de Daniel apresenta a proposta da resistência judaica. Esta obra fantástica contém trechos em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego, sendo esta última secção em grego um evidente acréscimo à obra. O capítulo de hoje é um dos mais conhecidos de Daniel por apresentar o Filho do Homem. É um livro cheio de alegorias, onde o passado e presente são arremetidos para o futuro num genuíno gênero apocalíptico. Como diz Shekel, a apocalíptica é herdeira da profecia. Surge quando a profecia se extingue e pretende levar adiante a missão dela. Em várias ocasiões, a apocalíptica se apresenta como interpretação atualizada de uma profecia. Daniel pode ter sido, de fato, um personagem famoso por sua bondade e sabedoria. O livro apresenta, nas suas teorias apocalípticas e ficcional, anjos, até com nomes, como Miguel e Gabriel. A doutrina sobre a ressurreição e a retribuição na outra vida também é tema, e o misterioso Filho do Homem. Fogo, água, nuvens dão o cenário para o nosso trecho de hoje. Reinado de Deus, julgamento universal, tronos de tribunal, Deus apresentado como um ancião de muitos anos, milhares e milhões a seu serviço, e o Filho do Homem que desce do céu e que recebe do ancião todo poder, glória e realeza eternos, num reino que não terá fim. Essa visão de Deus será a visão de Pedro, João e Tiago no Monte da Transfiguração. Daí a identificação, Filho do Homem com Jesus transfigurado. O próprio Jesus assume como Filho do Homem, se assume como Filho do Homem. A segunda leitura, que é 2 Pedro de 1, de 16 a 19, ou uma leitura alternativa, que de vez em quando a liturgia propõe. Essa visão de Daniel, a visão da transfiguração, será descrita como uma experiência decisiva na vida dos primeiros, pelo autor da segunda carta de Pedro. O autor apresenta Pedro como testemunha da transfiguração num contexto marcado por heresias e atraso da parousia. Isto é, a comunidade enfrenta a dificuldade de infiltração de falsas doutrinas e o fim do mundo que não chega. Daí as diversas sentenças pedindo paciência e esperança. A transfiguração não se iguala a fábulas, mas a experiência comprovada do apóstolo Pedro, que no monte ouviu Deus passando a Jesus transfigurado todo o poder, quando disse: este é o meu filho bem-amado, no qual ponho todo o meu bem-querer. Desta forma se comprovou a palavra da profecia, que deveria servir como lâmpada durante todo o tempo de espera até o fim dos tempos, quando, superando a escuridão, veremos sim brilhar a estrela da manhã em nossos corações.
Assim, enquanto vivemos na espera, as Escrituras servem como lâmpada, iluminando a escuridão presente, mas devemos fixar nossos olhos e corações na estrela da manhã que ainda brilhará para sempre. Ou, em outras palavras, a estrela da manhã já brilha nos corações de quem espera confiante. Evangelho, Mateus 17, de 1 a 9. A cena da transfiguração é uma antecipação da gloriosa ressurreição, como que preparando os discípulos para suportarem, na esperança pascal, o momento da paixão e cruz de Jesus. Essa narrativa também nos lembra o Êxodo 24, onde temos a experiência de Moisés que sobe ao monte na companhia de 3 dos seus próximos: Arão, seu irmão, com seus 2 filhos, Nadab e Abiú. Aí eles também têm uma experiência de Deus como uma figura majestática, límpida como o próprio céu. 70 anciãos de Israel acompanharam Moisés e Arão com seus 2 filhos e, depois de contemplarem a Deus, fizeram um banquete. Nosso texto de hoje se situa entre anúncios da paixão, que sempre foram momentos de angústia dos discípulos e em dificuldade para entender e aceitar o projeto de Jesus. A transfiguração é uma experiência luminosa. O rosto de Jesus resplandecia como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz, a nuvem era luminosa. Os salmos cantam essas experiências também, pedindo: mostra a teu servo teu rosto radiante, ilumina teu rosto e nos salvaremos. Esse excesso de luz revela e ofusca, tornando a experiência praticamente indescritível, pois ver Jesus assim correspondia a ver Deus de perto. A presença de Moisés e Elias no momento da transfiguração, conversando com Jesus, nos mostra que a glória da transfiguração atrai Moisés, o mediador da aliança, e Elias, o primeiro dos profetas. Jesus é a síntese da nova aliança e da nova profecia. Depois dele não há mais necessidade de recorrer à lei e aos profetas antigos. É tão fascinante a experiência que Pedro parece querer ficar estacionado aí na glória. Propõe ficar para sempre no monte, mas sua proposta é calada pela presença de Deus por meio de uma nuvem, que é uma manifestação constante. As teofanias são sempre reveladas assim. E do meio dessa nuvem, Deus fala: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Escutar Jesus é tudo que os discípulos teriam de aprender dessa experiência. Jesus é o mestre, ao qual o discípulo deve aprender a inclinar sempre os seus ouvidos. Sabemos que na tradição do povo de Israel, quem vê a Deus morre. O medo se apodera dos discípulos, que caem de bruços por terra. Quem os levanta é Jesus, com seu toque e sua ordem: levantai-vos e não tenhais medo. E quando os discípulos levantaram os olhos, nada mais viram a não ser Jesus. E quando desciam do monte, Jesus lhes ordena que nada contem do que viram e experienciaram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Dessa forma, Jesus une a transfiguração à ressurreição. Como bem sintetiza o exegeta português Fernando Fonseca, a festa da transfiguração do Senhor, celebrada no Oriente desde o século V, celebra-se no Ocidente desde 1457.
Situada antes do anúncio da paixão e da morte, ou no meio dos anúncios de paixão e morte, a transfiguração prepara os apóstolos para a compreensão desse mistério. Quase com o mesmo objetivo, a igreja celebra, 40 dias depois, a festa da exaltação da Santa Cruz, a 14 de setembro. A transfiguração, manifestação da vida divina que está em Jesus, é sim uma antecipação do esplendor que encherá a noite de Páscoa. Os apóstolos, quando virem Jesus na sua condição de servo, não poderão esquecer a sua condição divina. Somos chamados a nos transfigurar no dia a dia, fazendo renascer em nós o brilho de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, e por termos recebido a graça do batismo, onde a filiação divina é explicitada e o Espírito nos torna criaturas totalmente novas, para seguirmos Jesus, a quem devemos sempre escutar, até que brilhe a estrela da manhã em nossos corações. Um beijo no seu coração.